procrastinação, a gente conhece e ouve falar muito sobre ela, que é o famoso empurrar com a barriga, né? Então, todo mundo, em algum momento, já procrastinou alguma atividade ou já se colocou nesse espaço aí de procrastinação. Então, é o famosíssimo deixar para depois. O depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Tem algumas coisas que a gente pode dividir essa procrastinação para a gente conseguir pensar na importância e até na complexidade que isso pode estar afetando o nosso comportamento e a nossa vida como um todo, porque isso impacta todas as áreas da vida. Quando a gente pensa em procrastinação, que é o deixar para depois, a gente pensa assim, o que eu tô deixando para depois de atividades? Eu posso pensar em coisas simples do dia a dia, eu tenho, sei lá, um livro para ler, mas eu tô deixando para depois. Ou eu tenho que entregar um relatório lá no meu trabalho, que todo dia 15 eu preciso apresentar esse relatório. E eu tô deixando para depois. Hoje é dia 14, eu não fiz ainda. Imposto de renda é uma coisa que ninguém gosta de fazer, pelo menos eu não conheço ninguém que goste, e deixa para depois, deixa até o limite. Trabalho de conclusão de curso, né? Você tem um TCC para entregar, você tem uma data para entregar e você deixa para depois. Se a gente for analisar uma característica que classifica ou que qualifica todos esses exemplos, é que essas coisas são chatas. Elas são chatas de fazer. A gente prefere, eu pelo menos gostaria de não ter que fazer imposto de renda, né? Todas essas coisas mais chatas a gente deixa para depois. Só que essas coisas chatas, elas têm uma característica importante, que é um prazo definido para entregar. E esse prazo, e é aí que eu quero chamar a sua atenção, é que esse prazo, ele é determinado por outras pessoas, por algum fator externo, pelo ambiente externo. O imposto de renda, você não faz no dia que você quer, você faz no dia no limite do prazo. O trabalho de conclusão de curso, você pode até procrastinar, você pode empurrar com a barriga o quanto for, mas você vai passar a última semana perdendo noite, por isso que acho que quase todo mundo já passou por essa situação. Você vai perder noites porque você vai precisar compensar o tempo que você perdeu, que você deixou para depois. Então, essa procrastinação de tarefas, de coisas chatas, de coisas que são determinadas, os prazos são determinados por fatores externos, ela é mais fácil da gente controlar, da gente lidar, e aí por isso que entra até num automático. Por quê? Porque a gente tem um prazo final. Então, existe uma outra ferramenta que funciona muito bem nesse contexto de prazos externos, que é o botão do pânico, né? Quando vai chegando o prazo, o botão do pânico vem e te lembra que você tem que entregar. Então, você vai lá e faz. Então, tem gente que fala assim, mas eu sei lidar muito bem com isso. Aliás, eu só consigo fazer as coisas assim, sob pressão. Se eu tiver muito tempo para fazer, eu não faço, só funciono sob pressão. E vai deixando isso acontecer até chegar no limite do prazo estabelecido por situações e pessoas e fatores externos, e aí quando não tem mais prazo, vai lá e faz. Acontece que quando a gente está falando de comportamento da procrastinação como um comportamento sabotador, a gente está falando da procrastinação sob um outro prisma, que é quando você está procrastinando decisões importantes para você e para a sua vida. Porque quando você precisa tomar uma decisão com relação à sua vida amorosa, com relação ao seu trabalho, com relação às suas finanças, com relação à sua vida familiar, em qualquer base da sua vida, e você vai deixando essa decisão para depois,
esse depois é você que precisa estabelecer quando ele vai chegar. E aí esse depois é que a gente não tem a consciência de que ele chega, e ele chega muito rápido. Ele chega muito rápido. Então é muito comum chegar em determinadas idades, né? Que você começa a questionar assim, poxa, o que eu já fiz até agora? O que eu deixei de fazer? E vem às vezes aquela insatisfação, vem a crise dos 30, a crise dos 40, enfim. Porque você sempre para pensar no que você já fez na sua vida, no que você já realizou na sua vida. E é nesse aspecto que a procrastinação é um comportamento sabotador muito perigoso. Porque você sempre faz o que você tem prazos externos estabelecidos. A gente sempre tem alguma crise. Mas acontece o seguinte, vamos pensar. O imposto de renda tem prazo, o TCC tem prazo, o relatório semanal lá da empresa tem prazo, tem data para você entregar. Com relação às decisões que você precisa tomar para a sua vida, ou os seus sonhos, ou seus desejos, ou aquelas coisas que você sabe que você vai precisar dedicar um tempo para fazer isso acontecer, você também tem um prazo. Se você pensar numa linha do tempo, a gente tem uma média aí de vida e a gente não sabe quanto tempo, se a gente tem mais, eu não sei se eu tenho mais 10 anos, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, a gente sempre espera que a gente tenha muito tempo, só que a gente também não sabe quanto tempo tem, e a gente vai deixando essas decisões importantes para depois, como se esse tempo não fosse acabar, como se esse prazo não fosse chegar. A gente precisa estar atento nesses momentos de questionamento, porque você pode chegar num momento da sua vida que você começa a lamentar de não ter feito aquela faculdade, começa a lamentar por não ter feito aquele curso de pós-graduação, começa a lamentar por não ter feito aquela viagem que você sempre sonhou, começa a lamentar por inúmeras coisas que demandam tempo, que demandam dedicação e que principalmente demandam que você tome a decisão para fazer isso. Então, quando entra nesse aspecto de decisão que você precisa tomar, a procrastinação ela se torna um comportamento muito perigoso, porque vai deixando a vida passar, vai deixando para depois, e aí é muito comum também que as pessoas, principalmente as meninas, me perguntam sempre sobre isso, ou falam quando estão em alguma mentoria, que assim, mas eu acho que o meu tempo para fazer isso já passou, acho que eu já tô velha demais para isso, mas como que eu vou mudar de carreira? Não existe idade para você fazer uma mudança significativa na sua vida, não existe idade para você fazer algo que você queira, não existe idade para você começar um novo sonho, porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Eu sempre falo isso aqui também. Daqui a 10 anos, são as frases clichês, né? Que começam a se encaixar. Daqui a 10 anos você vai desejar ter começado hoje. Daqui a 10 anos você vai olhar para trás e vai falar, e se eu tivesse tomado a decisão lá atrás, quando eu ouvi aquela live lá da Jaque e tivesse começado meu próprio negócio que eu sempre sonhei, ou meu curso de faculdade, em 10 anos você faz 2 faculdades se você quiser. 10 anos dá para você fazer muita coisa. Então veja bem, a gente não sabe assim, a gente não experimentou quase nada ainda do que a gente pode e tem capacidade de fazer. Então é uma questão de você estar atento para o que você realmente deseja fazer, para o que você realmente quer e precisa fazer, para que isso se torne uma prioridade na sua vida e você coloque um prazo para isso acontecer. Porque não vai ter o chefe, não vai ter o governo, não vai ter a universidade, não vão ter os fatores externos te dizendo, olha, tá acabando seu prazo, você tem que fazer. Ninguém vai chegar para você. O botão do pânico, ele não vai chegar e falar assim, olha, você já tá ficando velha, sua vida tá acabando. Isso não vai acontecer. Então é nesse aspecto, é nesse ponto que a procrastinação ela se torna um comportamento sabotador, porque você, por não tomar essa decisão,
por não definir prazos, por não fazer um planejamento, e aí muito motivada até, né, pelo medo do novo, medo de mudar de rota, medo de fazer alguma coisa e não dar conta, e isso está relacionado com a síndrome da impostora, de você se sentir incapaz, você vai deixando isso para depois. Mas a mensagem com relação a esse primeiro tópico aqui, que é a procrastinação, é essa. O depois, ele sempre chega. Esse depois, ele sempre vai chegar. E é você que precisa determinar o quanto depois você quer realizar os seus sonhos. Lá no e-book, eu falo sobre esses comportamentos sabotadores, e a ferramenta que tem lá, ela tá totalmente voltada para esse sentido. Para você identificar todas as coisas, assim, sabe, não esperar a crise dos 30 ou a crise dos 40, não esperar um momento extremo de insatisfação para você pensar, nossa, eu quero mudar tudo na minha vida. Para você tomar consciência nesse momento, por decisão sua, de olhar para tudo que você quer fazer. Tudo que você deseja fazer, tudo que você está fazendo e que você não quer continuar fazendo, enfim, fazer um diagnóstico mesmo, olhar para tudo que você está fazendo e colocar cada coisa, cada um no seu quadrado, literalmente. Você vai colocar ali cada coisinha no seu lugar para você entender o que você precisa fazer, qual a estratégia que você precisa adotar para cada conjunto de ações. Então eu falei aqui de duas vertentes, né? As coisas que a gente tem que fazer, que os prazos são externos. Você tem que fazer. Se o prazo está vencendo, você já está atrasado há muito tempo. Só que você vai gastando muito tempo com essas coisas que você está empurrando com a barriga, que poderia estar aí otimizando seu tempo, fazendo, entregando, e não consegue colocar tempo para decidir e planejar as coisas que estão relacionadas com decisões que são importantes para a sua vida. Então, procrastinação é uma coisa séria, tá? Às vezes a gente precisa até tomar cuidado, ficar atenta para determinadas coisas que a gente vê e que a gente ouve, né? A gente ouve pessoas aí falando assim, não, sem procrastinação eu não faço nada. Mas vai olhar a fundo qual que é o impacto desse comportamento na vida das pessoas. Se a gente for olhar a fundo, ninguém assim que tem consciência, que tem foco em resultado, que quer ter uma vida, né, uma vida próspera, quer ter conquistas, ninguém fica deixando as decisões na mão das outras pessoas. E ninguém fica deixando as coisas para depois. A gente precisa transformar esse pensamento aí de procrastinação, de autossabotagem, em realização. Aí você também pode tomar uma decisão. Ou você realiza aquilo que definem para você o tempo todo, fazendo no automático aquilo ali que disseram que você tem que fazer, ou você decide fazer. Obviamente que a gente não vai fazer só o que a gente quer, né? A gente sabe disso. A vida adulta é essa, é um equilíbrio da gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer, mas precisa fazer. Mas é você colocar e tomar consciência de que esse é o momento certo para você começar a pensar nos seus projetos, começar a pensar nos seus sonhos, começar a pensar nas suas decisões e você assumir as regras. Protagonismo é sim todo esse toda essa coisa que se fala, torne-se protagonista. Mas o protagonista, ele sai do papel de vítima, de as pessoas conduzirem as coisas para ele e só fazer o que dizem que ele tem que fazer. Ele sai desse papel e ele assume as rédeas. É ele que coloca ali os pingos nos is. E nesse caso da procrastinação, esse pingo é o prazo que você quer realizar e que você quer ter as suas conquistas. E aí, para isso, você vai precisar começar a colocar um planejamento, uma organização mínima aí, né? Para você diluir isso numa linha do tempo e se organizar. Inclusive, no e-book, além da ferramenta para fazer toda essa análise, essa organização aí, também tem uma ferramenta e uma aula sobre planejamento
para você aprender a colocar os seus sonhos em prática. Então, muito cuidado com a procrastinação, porque ela pode estar sabotando, você pode estar se auto-sabotando com esse comportamento e deixando a vida passar. No estilo, né? Melhor estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso só é bonitinho no meme. É engraçadinho no meme. Mas a gente precisa ter consciência da nossa autorresponsabilidade e de como que a gente quer conduzir a nossa vida. Então, muita atenção para esse comportamento.